Oi, turma, boa noite. Estamos chegando para mais uma live Papo Contilé. Aqui agora em lives no Instagram e no nosso canal do YouTube, o canal do YouTube Papo Contilé, aquele programa que foi sucesso no rádio e agora está em lives, né? Aqui no Instagram em início e no dia seguinte toda a entrevista é colocada no nosso canal do YouTube Papo Contilé. Se você ainda não se inscreveu, passe lá e se inscreva no canal do YouTube Papo Contilé. E se você não tem como entrar no canal do YouTube, você pode também acessar, não vai ver essa figura simpaticíssima de Roque Santos em imagem, mas você pode só escutar, só o áudio no Spotify, que estamos lá também no podcast do Papo Contilé. Grande abraço, meu querido Roque Santos, boa noite, é um prazer tê-lo aqui no nosso programa. Vamos começar a contar a sua história, uma história de sucesso, né? E quando eu me lembro assim, de Roque Santos, eu não sei nem se Roque sabe disso. Rapaz, ouvido de velho, parece que ele fica maior, o negócio não fica dentro, velho. Depois que você faz 60 anos, o negócio vai aumentando. E o negócio não se encaixa de jeito nenhum, que coisa, viu? Sim, então quando eu vejo assim, uma figura como você, Roque, um rapaz humilde, que veio de Santo Antônio de Jesus para vencer na capital, se formar em advogado, né? Eu lembro de uma figura que eu não sei nem se você tem conhecimento, eu acredito que sim, você é um cara bem antenado, chamado Geraldo Rufino. Geraldo Rufino, ele tem dado várias entrevistas aí, o catador de sonhos, porque ele era lixeiro, né? Era gari. Então ele ia lá, que nem aqui em Canabrava, ele ia lá para reciclar, vai pegar o material e tal, né? Ele vivia daquilo e disse ele que quebrou umas 4 ou 5 vezes, mas na sexta tentativa, hoje é um dos maiores milionários do país com a transportadora, né? Então, eu lembro muito de história de vencedor dessa forma, querendo comparar com uma do outro. E esse que está aqui à minha frente agora é um vencedor, claro, veio da cidadezinha do interior do estado, venceu na capital, hoje é um advogado, né? E líder de audiência em Camaçari e também com o seu site pocando aí. Roque, boa noite, irmão. Prazer, um abraço para você. Prazer é meu. Um abraço para você, Tilé. Um abraço aos internautas, aos seus seguidores. Antes de mais nada, Tilé, dizer que é uma honra estar participando nesta noite de quinta-feira com você, aqui no Papo com Tilé. Programa que foi sucesso por onde passou, na Rádio Metrópole, foi sucesso também na Tudo, né, FM. E hoje ganhando seu espaço nas redes sociais, aqui no Instagram, também no canal no YouTube. Dizer que é uma honra estar aqui compartilhando desse momento de felicidade com você, Tilé. Bom, você acompanhava lá, você fazia parte da equipe, fazia, não faz parte da equipe, quem fazia, no caso sou eu, que saí. Mas meu amigo e irmão Marinho, toda hora fica dizendo, quando você quiser voltar, as portas estão abertas. Eu que não quero muito saber de rádio mais, mas é outra história. Você sabe que lá no Papo Contilé, o de lá é mais ou menos igual ao daqui. Eu procuro buscar, mostrar o entrevistado lá do seu início de vida profissional para cá. Vida pessoal não me interessa, estou falando de vida profissional. Você nasceu em Santo Antônio de Jesus. Como é que você saiu de Santo Antônio de Jesus para tentar ganhar a vida e venceu? Olha, Tilé, até fazer uma menção à cidade de Muniz Ferreira, uma cidade muito próxima a Santo Antônio de Jesus. E no interior, as cidades próximas, a gente nascia em uma cidade e com 2, 3 meses ia para outra cidade. Então, na minha certidão de nascimento, está Muniz Ferreira, mas com todo o respeito, com todo o carinho que eu tenho ao povo de Muniz Ferreira, eu realmente me considero um santo antoniense, porque para lá eu fui com 3 meses e passei minha infância lá, casei em Santo Antônio de Jesus, meus filhos nasceram em Santo Antônio de Jesus, então eu me considero um santo antoniense. Olha, Tilé, como todo garoto humilde de interior, eu trabalhei na zona rural em Santo Antônio de Jesus, trabalhei até mais ou menos os 11 anos, porque naquele tempo trabalhava mesmo. Então, dos 7 até os 11 anos, eu trabalhei na zona rural de Santo Antônio de Jesus. Depois eu fui para a zona urbana, eu fui para a cidade propriamente dita, em Santo Antônio. E aí comecei a vender picolé. E aí a minha participação no rádio... Começou a vender picolé? Picolé. Tá. Vendi por muito tempo, tanto em Santo Antônio de Jesus como em Salvador. Eu vendi picolé, vendi lanches, pastel, banana real, sonho, durante um bom período. E aí, durante o inverno... Eu sempre gostei de rádio, mas confesso para você, confesso para quem está nos acompanhando, que eu nunca planejei, nunca sonhei em um dia trabalhar em rádio. Eu ficava fascinado ouvindo, Tilé, ouvindo a Rádio Sociedade, ouvindo as emissoras de Salvador. Década de 80. É verdade, eu ficava fascinado. Pequeno, eu tinha um radinho de pilha, aquele rádio de mesa, que quebrava um dia, eu ia consertando, mas eu ficava fascinado.
Mas confesso para você, confesso para quem está nos assistindo, que eu nunca sonhei em trabalhar em rádio. Mas quando foi um dia, e aí a explicação quem dá é Deus, eu estava ouvindo a Rádio Recôncavo FM de Santo Antônio de Jesus, do saudoso Álvaro Martins, e Álvaro Martins tinha um programa muito polêmico que era chamado Mesa Redonda. Era uma sexta-feira de muita chuva em Santo Antônio de Jesus. Eu tinha uma bicicleta BMX, bicicleta pequena. E aí Álvaro Martins disse assim, olha, você que quer trabalhar em rádio, venha fazer um teste aqui. Imagine, naquele exato momento despertou o desejo de ser radialista. Naquele momento, peguei minha bicicleta, fui para a rádio pedalando. Como tinha muita chuva, eu cheguei na rádio, muito sujo de lama. Aquela lama, muita lama, Tilê. E aí, foi um choque para a emissora naquele momento. Chegou lá, ali o pessoal da direção disse, olha, as inscrições encerraram. E aí, meu amigo, se eu estava com um sonho naquele momento, que eu não tinha antes, eu despertei naquele momento. Aí a frustração veio. Voltei para casa. Me permita me interromper. Fica à vontade. Você acha que foi realmente porque as inscrições estavam encerradas ou porque você chegou sujo, por exemplo, aí por preconceito, né, um escurinho sujo? Esse não vai fazer teste aqui, não. Meu querido Tilé, eu tenho certeza absoluta. Porque hoje mais não. Hoje, graças a Deus, com o trabalho, não é que não tenha preconceito, muito pelo contrário, tem. Mas antigamente a pessoa tinha até preconceito, nem percebia que estava tendo preconceito. Então, naquele momento que eu cheguei sujo, um negro sujo, com a bicicleta, a corrente caindo, a mão suja de graxa da bicicleta, naquele momento, eu acredito que falaram assim, pensaram aqui que nada, isso aí não tem condições nenhuma. Naquele momento. Aí Deus é bom, eu voltei, uma amiga minha do mesmo local do bairro Irmã Dulce, no Mutum, lá em Santo Antônio de Jesus, chamada Patrícia, não sei nem se ela se lembra disso. Aí ela falou assim, Roque, por que você não procura a Rádio Clube de Santo Antônio de Jesus? Que é uma rádio AM, uma rádio que não tem muita pressão, porque lá Recôncavo era uma pressão, a briga pela audiência com a Rádio Andaiá. Por que você não procura a Rádio Clube de Santo Antônio de Jesus? Então, no outro dia, eu procurei Humberto Carlos, que fazia um programa esportivo em Santo Antônio de Jesus. Aí falei com ele. Humberto Carlos disse assim, rapaz, vá lá na rádio à noite. Olha, naquele momento era Roquelino dos Santos. Roquelino dos Santos? Roquelino dos Santos, Aí, e o seu nome de batismo é como mesmo? Roquelino dos Santos Souza. Aí, Tilé, o Humberto Carlos disse assim, rapaz, vou lhe dar uma oportunidade na Rádio Clube. Quando eu cheguei na Rádio Clube, eu tinha grandes deficiências. Porque até pelo local que não tinha grandes estudos, tanto que daqui a pouquinho eu vou falar, eu concluí uma graduação aos 39 anos. Então, naquele momento, eu tinha grandes deficiências profissionais mesmo. Aí Humberto me deu uma oportunidade no programa Painel Esportivo. Era um programa, painel eletrônico, perdão, painel esportivo era o da Metrópole, painel eletrônico. E aí eu trabalhei uma semana. O padre Nelson, que era diretor da emissora, é uma emissora da Rede Católica de Rádio, chegou para Humberto e disse assim, rapaz, pelo amor de Deus, esse rapaz não tem condições não, de trabalhar na rádio não. Não tem, erra demais. E aí Humberto, graças a Deus, Humberto já não me falou assim, Humberto falou assim, rapaz, vá para casa, treine mais um pouco, que eu acho que você tem condição de trabalhar. Mas vá treinar. Só, Tilé, que neste momento, trabalhando uma semana, eu já tinha espalhado para os meus colegas que eu era radialista. E que o que é que eu iria dizer? Eu não sou mais radialista. Eu ia dizer o quê? Aí eu não tinha o que falar. Eu voltei realmente para casa, com muito cabisbaixo. E quando eu cheguei em casa, eu fiquei pensando o que fazer. O que é que eu vou dizer aos colegas? Então, quando o Humberto Carlos me falou isso, eu não sabia o que explicar para os colegas de escola e também lá do bairro o que é que aconteceu. Olha, o sonho não deu certo, eu realmente decepcionei. Aí eu fui persistente. Gravava a Rádio Sociedade da Bahia, gravava a Rádio Excelsior da Bahia, a Rádio Cultura da Bahia, gravava essas 3 emissoras, a Rádio Globo do Rio,
a Rádio Tupi, que foram 5 rádios que eu coloquei assim como referências. E o que os companheiros diziam, em especial até os plantonistas, porque naquele momento que eu estava lá com o Humberto, eu ia ser plantonista, eu copiava no caderno de matérias e depois ia lendo e treinando, lendo e treinando, lendo e treinando. Isso foi em 1998, Tilé. 3 meses depois, eu voltei. E aí, eu confesso para você que foi uma mudança que causou perplexidade em Santo Antônio de Jesus. Mas poxa, você só fez escutar as emissoras, você não foi, por exemplo, a um curso de português, nada disso, não? Porque você falou que você não tinha muito conhecimento. Não. É verdade, eu não tinha. Não tive nenhum treinamento. Meu treinamento, minha escola no rádio, foi a Rádio Sociedade da Bahia, a Rádio Cultura da Bahia, a Rádio Excelsior, a Rádio Tupi e a Rádio Globo do Rio. Essas 5 emissoras. Agora, eu não ia pegar baba, que eu gostava do baba, eu não saía, eu ia para a escola, evidentemente, lá em Santo Antônio de Jesus, e quando eu voltava da escola, era a resenha, o Panorama Esportivo, todos os programas esportivos daqui da Bahia, em especial dessas 3 emissoras, eu via. E gravava mesmo. E o caderno de matérias, eu gravava. Saía a tabela do Campeonato Brasileiro, que foi justamente nesse período, eu gravei a Rádio Sociedade divulgando, gravei e anotando. Ia treinando. Quando eu voltei, 3 ou 4 meses depois, houve uma mudança minha profissional. E aí, graças a Deus, isso já no finalzinho de 98, quando eu recebi uma ligação de Juracy Santos, que trabalhou na TV Itapuã, aqui em Salvador. Sim, narrador, claro. Juracy Santos. Estava indo para Santo Antônio de Jesus e me chamou e falou assim, rapaz, eu vou montar uma equipe de esportes na Rádio Recôncavo. Você tem interesse em trabalhar conosco? Aí eu disse, tenho. Eu digo, tenho. Na Rádio Recôncavo, eu digo, tenho. Só que na Rádio Clube, Tilé, naquele período, eu trabalhava por cota comercial. E sou muito grato à Rádio Clube. Muito grato mesmo, que me deu a oportunidade. Mas eu não tinha salário, eu não tinha carteira assinada. Aí Juracy me chamou para Recôncavo. Chegou lá, eu conversei com Álvaro Martins e Juracy e me fizeram a proposta de assinar minha carteira. Eu nunca tive a carteira assinada antes de rádio. Não tem outra empresa que assinou minha carteira. A primeira emissora foi a Rádio Recôncavo. E aí eu fechei tudo com Álvaro Martins. Álvaro Martins, olha, isso foi uma quinta-feira. Amanhã é sexta-feira, eu vou lhe anunciar no Mesa Redonda, imagine. Meu amigo, eu fui para casa... Álvaro Martins. É bom até que se diga, foi um dos maiores radialistas aqui na capital, depois foi para Santo Antônio de Jesus, que teve direito a uma rádio para ele, uma concessão. Isso, perfeito. Fazia dupla com Antônio França Teixeira, que era e foi o maior nome do rádio esportivo da Bahia. Eu até já contei uma historinha aqui, só estou dizendo isso aqui para poder identificar quem é Álvaro. Eu até já contei uma história aqui, que eu perdi o 5º ano primário, chamado admissão na minha época, porque eu queria ouvir França Teixeira. Eu saía do Colégio Antônio Vieira geralmente 11h45, né? Ia no ônibus do colégio para casa, aqueles ônibus escolares, né? E aí eu chegava em casa e imediatamente ia ligar o rádio. Nem precisava ligar o rádio, porque eu via pelo rádio dos vizinhos. Era um negócio assim impressionante. Ecoava, né? Foi indiscutivelmente o maior nome do rádio esportivo da Bahia, né? do rádio baiano, vamos dizer assim. E Álvaro era parceiro, amigo e irmão dele. Era a dupla que ficava à frente da programação, né? Sim, então, é verdade. Então, Deus foi misericordioso comigo, que me deu a oportunidade de conhecer Álvaro. E aí, quando eu cheguei lá uma quinta-feira, que Álvaro fechou tudo comigo, disse, olha, amanhã, sexta-feira, você volta para eu lhe anunciar aqui na rádio. Quem disse que eu voltei? Não voltei. Porque tanta me deu ansiedade, né? Não, eu fiquei com as pernas tremendo. Porque eu disse, poxa, lá eu vou ganhar salário, vou ter a carteira assinada, mas aqui na Rádio Clube eu já eu tô bem, mesmo não ganhando nada. E aí eu não voltei. Álvaro anunciou, eu fiquei com medo, não tinha telefone celular, Álvaro não entrou em contato comigo. A primeira semana passou, 2 semanas passaram, 3, 4, 5. Na sexta semana, meu irmão, que também estava começando no rádio, que é Luiz Santos, trabalha na Rádio Sociedade de Feira, chegou para mim e falou, rapaz, vá conversar com o Álvaro, você vai ter a oportunidade de assinar a sua carteira. Aí eu voltei. Ele, rapaz, Álvaro Martins, como é que pode, rapaz?
Essa foi demais mesmo. Você me deu banho. E aí, para justificar, eu disse, Álvaro, deixa eu lhe falar, rapaz, eu estava focado, eu não poderia sair da Rádio Clube, eu tinha que conversar. Aí ele disse, eu vou lhe dar outra oportunidade. Aí eu segurei a oportunidade. Comecei a trabalhar no esporte, na equipe de esporte, fazendo plantão esportivo com Juraci Santos. Trabalhei um jogo, 2 jogos, 3 jogos. E lá, Tilé, tinha um programa jornalístico que a reportagem policial era como se fosse o Jornal Nacional. A cidade parava para ouvir a reportagem policial da cidade. E ali, quando eu comecei a trabalhar em rádio, meu sonho era ser repórter policial. Meu sonho era ser repórter policial. O repórter policial chegava na delegacia, pegava o livro de ocorrência, que não era informatizado na época, transcrevia e apenas lia o que estava escrito. O repórter Antônio Carlos, Eliezer Geraldo, foram 2 grandes repórteres, são 2 grandes repórteres, então era assim, uma grande sensação na cidade. Aí Álvaro falou assim, rapaz, você veio fazer plantão esportivo, mas Antônio Carlos vai sair de férias. Você não quer substituir ele 30 dias, não? Eu digo, quero. Aí eu fui conhecer a delegacia de Polícia Civil. Ô, Tilé, você que está nos assistindo, eu vou dizer uma coisa, foi Deus abençoando, porque no meu 3º dia sendo repórter policial, um empresário foi preso por sonegação de impostos. Ele foi preso, levado para a delegacia, e aí, você sabe, interior era assim, um empresário preso à frente da delegacia, ficava superlotada, as pessoas na expectativa, e aí, Jornal à Tarde, minha amiga Cristina Pita, que está lá ainda até hoje, TV Subaé, o pessoal lá, querendo fazer a matéria. E doutora Laís Aciola era uma delegada plantonista. E aí, o empresário, eu não vou pedir permissão, não vou divulgar o nome, o empresário preso. Empresário preso. À frente da delegacia, tinha mais ou menos... E a cidade pegando fogo, né? A cidade pegando fogo, todo mundo querendo saber. E aí, se você me perguntar hoje, Roque, foi inteligência sua? Eu não sei, confesso que eu não sei. Eu só sei que cheguei na delegacia, disfarcei, deixei os repórteres lá e falei assim, ô doutora, me permita, me deixa eu entrevistar, conversar com o preso. Ela falou, não, Roque, você não pode conversar com ele, não. Eu disse, não, eu só quero conversar. Não, você não pode. Roque, você não está vendo como isso... Eu disse, doutora, sabe o que é? Eu moro aqui no bairro Imandúcio, no Mutum. Era um bairro periférico. Era, não é? Pessoas humildes, mas que pense que importância para a minha vida profissional foi esse bairro, Tilé. As amizades que eu construí lá. Então, ela disse assim, você não vai entrevistar, você só vai conversar com ele. Aí eu digo, tá bom. Aí ela permitiu, eu e o preso na sala sozinho. Aí eu disse, fulano, você tá vendo esse povo aí fora? Ele, tô. Eu digo, todo mundo solidário a você. Ele, como assim? Eu digo, todo mundo, você é empregador, você emprega as pessoas na cidade, tá todo mundo solidário. O pessoal, tem gente chorando lá fora. Mas, de fato, estava acontecendo isso ou foi esperteza sua? Que esperteza. Aí eu disse assim, o pessoal tá chorando. Ele disse assim, e por quê? Eu disse, não, o senhor emprega. Tem gente que está preocupado que vai ficar desempregado. Só faça agradecer. Não é entrevista, não. O senhor vai dizer assim, olha, quero agradecer ao pessoal que está aí, e dizer que breve meu advogado vai falar, as coisas serão esclarecidas. Faça só isso. Aí ele disse, não, eu não quero dar entrevista, eu vou falar com o meu advogado. Eu digo, rapaz, passa logo, porque o pessoal tá aí, é bom. Aí eu com medo do advogado chegar e não permitir eu entrevistasse. Aí ele falou assim, tá bom, eu só vou agradecer. Eu digo, e agora? Agora eu não posso entrevistar um preso e não fazer uma pergunta. Exato. Aí rapidamente eu disse assim, quando eu liguei que... Eu disse, Joselito era o locutor que estava no horário e ia entrar em edição extraordinária na rádio. Eu digo, Joselito, me coloque no ar que eu vou fazer uma entrevista. Aí Joselito disse assim, tá bom. Eu disse, agora peraí. Eu disse assim, o fulano, o preso, né? O senhor me permite uma coisa? Ele disse assim, o quê? Eu digo, deixa eu fazer só uma pergunta. Só uma pergunta. Ele, rapaz, você não disse. Eu disse, não, sabe por quê? Porque senão eu não vou ter credibilidade. Como é que eu vou lhe entrevistar? O senhor entra agradecendo. Eu vou parecer que sou seu advogado. Então eu vou fazer só uma pergunta
E o senhor, e o senhor disse que o seu advogado vai esclarecer. Ele disse, tá bom. Meu amigo Tilé, quando entrou um plantão que dizia assim, Recôncavo, notícias, em edição extraordinária, que parecia aquele boletim da Rede Globo, quando entra em edição extraordinária, parava tudo. E nos estúdios, você sabia o que é que você ia fazer? Ou você... Nada. Nem sabia. Quando certo. Soltou a vinheta que História Joselito me interessante chamou. essa, né? Que Joselito me chamou. Aí eu falei com ele, olha aqui, eu estou ao vivo, direto da 4ª Coordenadoria de Polícia Civil, foi preso o empresário fulano de tal, se encontra custodiado aqui na delegacia. Não com a desenvoltura que eu tenho hoje, porque na época eu estava tremendo. Exato. Na verdade, eu estava novo. Então, ele se encontra custodiado e eu gostaria, nesse exato momento, da oportunidade que ele possa falar. Aí eu disse, boa tarde, fulano. O que é que o senhor tem a dizer para a população de Santo Antônio e região? Ele, boa tarde, queria agradecer o pessoal que está aí, que não sei o quê. Aí eu disse assim, qual a acusação que pesa contra o senhor? Aí ele falou, dizem que é sonegação de impostos. Aí já jogou para cima do contador, mas eu tenho que ver com o meu contador, que não sei o quê. Aí eu disse, olha, hoje o senhor é um milionário na cidade. O senhor é uma referência na cidade. O senhor acha justo? Lá tem uma maternidade que, na época, estava passando por uma situação muito complicada, que era o Hospital e Maternidade Luiz Argolo, que é filantrópica e estava passando por um momento muito difícil. Aí eu disse assim, o senhor sabia, enquanto o senhor está sonegando, tem muita gente morrendo no hospital, e que o seu dinheiro que o senhor sonega, o senhor poderia salvar vidas? Aí essa pergunta aí, Tilé, eu deixei ele nervoso, e aí eu fui levando, e o povo na delegacia, todo mundo assim querendo ver eu entrevistar, repórter batia na porta querendo entrar. E a delegada sozinho, que não queria lhe permitir entrar? A delegada estava nessa hora? A delegada estava lá, disse assim, aí ficava olhando para mim, olhava para mim, e eu que não sei o quê, e aí eu fui e tive essa oportunidade de entrevistar. Você que eu entrevistei ele, Tilé, 35 minutos. Nossa. 35 minutos. E não podia nem entrevistar, imagina. Nem podia entrevistar. Repetia perguntas, porque para mim ali, eu que estava, então era exclusivo. Eu digo, não tem problema nenhum. 35 minutos. Aí depois, eu disse quando terminou, hoje mais não, porque tem a ética, a gente aprende com os erros. Hoje eu aprendi muito, inclusive com os erros. Eu sei que quando eu terminei a entrevista, eu digo, olha, senhor Edivaldo, se eu fosse o senhor, não dava mais entrevista a ninguém. Para não quebrar a sua exclusividade. Para não quebrar a minha exclusividade. Se eu fosse o senhor, não dava entrevista mais a ninguém. Aí ele disse assim, o senhor já acabou comigo. Eu disse, não, rapaz, mas isso aí, senhor Edivaldo, é meu papel, não fique com raiva de mim, não. Não fique com raiva de mim, não. Eu admiro. Aí eu falei para ele assim, eu admiro sua história, porque ele era uma pessoa humilde. E aí, rapaz, eu fui... Aí a doutora Laís veio e falou assim, Roque, você não disse que eu ia entrevistar? Eu disse, doutora, eu estou tirando as férias do repórter. Se eu não fizer algo diferente, eu estou demitido, eu vou voltar a vender picolé. Porque, graças a Deus, eu fazia muitas amizades. O dinheiro que eu ganhava, Tilé, minha mãe me ajudou muito, então o dinheiro que eu ganhava na época da rádio, eu investia na minha profissão. Sabe como? E aí Álvaro já estava me ensinando. O Álvaro disse, Roque, faça amizade com o delegado de polícia, mas faça amizade com o chefe de custódia. Faça amizade com o cara que está lá no IML. Faça amizade com o comandante, o oficial da polícia, mas faça amizade com o soldado. Então não tinha condições de... Não mandaram você fazer amizade também com o padre da cidade, não? Porque tudo, tem tudo. Álvaro Martins era fera nisso. Aí meu dinheiro que eu ganhava, Tilé, eu chegava na delegacia 5 horas, porque o programa começava às 6. A delegada estava lá descansando. Quando ela ia no banheiro, arrumava, escovava os dentes, eu já estava com um copo de munguzá para ela, um copo de mingau. Toma aqui, doutor. Então eu fui conquistando as pessoas assim. E não só, Tilé, um delegado, não só um policial. Eu estava lá dia de visita, cansei de ajudar a comprar poca-poca, creme cracker para os familiares de preso. Porque os familiares iam visitar os presos, às vezes não tinham condição. Leve isso aqui para o seu filho. Ou eu chamava o preso de sacripanta, Tilé. Sacripanta, Mas eu tinha uma amizade com o preso. Porque eu morava no bairro Irmã Dulce, eu saía da delegacia, ia de bicicleta para casa. Às vezes o cara
tinha acabado de ser liberado da delegacia, eu chamei ele de sacripanta, eu passava na frente da casa dele e dizia, oi, tudo bom? Ele, rapaz, você não perdoa não, você me chamou de sacripanta. Eu digo, rapaz, me ajude, velho. Ali então eu tinha amizade com todo mundo, entendeu? Respeitava, porque os caras não gostavam que a gente sacaneasse. Então eu respeitava. Às vezes eu fazia o preso chegar, o familiar de um preso chegava fora do horário de visita, não podia entrar, eu chegava lá para o chefe de custódia, rapaz, deixa levar só a bolacha, deixa levar só o lanche. E acabei tendo, graças a Deus, o respeito tanto da polícia como dos familiares daquelas pessoas que estavam lá, que os familiares não têm culpa. Então, graças a Deus, Chile, nesse momento eu fui me consolidando, fui repórter para tirar férias. Álvaro estava me ouvindo. Álvaro estava me ouvindo, chegou na sexta-feira seguinte, falou assim, olha, se prepare que a partir de hoje você não vai tirar mais férias, você vai assumir a titularidade. Porque eu comecei a entrevistar delegado, preso, advogado, comecei a entrevistar todo mundo. Deixei de ser apenas um narrador ou reportar aquilo que estava escrito nos livros policiais e comecei a dar voz, tanto o delegado como o advogado, como os familiares. E aí, Álvaro Martins não queria perder isso. E aí, meu amigo, que foi a dificuldade? Meu querido, hoje amigo, irmão, Antônio Carlos, que era o repórter titular, não admitia que eu assumisse a titularidade da reportagem. Daqui a pouco chegou com abaixo assinado lá, com 300 assinaturas pedindo a minha saída da reportagem. Meu Deus do céu. Aí entregou a direção da rádio. Aí, meu amigo, pense, Tilé, um cara humilde, vindo de um bairro pobre, sem nenhuma estrutura de apoio, apenas estrutura familiar. Lá eu não via esse tipo de armação. Lá a gente pegava baba e brigava no bom sentido, depois estava se falando. E aí eu cheguei para Álvaro Sobrinho, que era o diretor da rádio, e disse, Álvaro Sobrinho, eu queria dizer que eu não quero mais ser repórter policial, não. Antônio Carlos apresentou aí um abaixo assinado, que era o repórter titular, com 300 assinaturas, o povo não me quer, não. E aí eu já entrava no ar tremendo, porque achava que aquele abaixo assinado o povo não queria. Aí Álvaro Sobrinho me chamou e falou assim, vem cá, Roque, mostrou, Tilé. Hoje eu acredito que Antônio Carlos se arrepende. Falsificou 300 assinaturas. Meu Deus para me tirar do ar. Hoje é meu amigo, desejo a ele sucesso. Mas, rapaz, que coisa. Cara, aí Álvaro Sobrinho falou assim para mim, Roque, não desista. Não vai ser a primeira pedra que você vai encontrar no caminho. Você vai encontrar várias. Quanto mais você for crescendo, você vai encontrar as pedras. Então não desista. Você é o repórter policial. E aí eu deixei de ser só repórter policial para ser o repórter número 1 da Rádio Recôncavo, da parte política. E aí eu sou grato ao saudoso Álvaro Martins, que me ensinou, Tilé, várias coisas importantes, mas dentre elas, duas. Ele disse, o profissional do rádio tem que ser versátil. O profissional do rádio não pode ser só plantonista esportivo, você não pode ser só repórter policial. Vá para a sessão da Câmara de Vereadores. Aí eu não sabia nem o que era uma sessão, Tilé. Eu não sabia nem o que era um requerimento em uma Câmara de Vereadores. Eu não sabia nem o que era uma emenda parlamentar de um deputado. Eu não sabia nem o que era uma emenda de um projeto do município. Eu não sabia absolutamente nada. Eu era leigo. Eu chegava lá na Câmara de Vereadores, ficava ouvindo. Ouvia, mas não escutava. Porque ouvia, você ouve o que o cara está falando, mas você não escuta porque você não compreende o que ele está dizendo. E aí, eu não compreendi absolutamente nada. E eu nunca vi zona maior do que uma reunião de Câmara do Deputado Federal. Todo mundo falando, todo mundo conversando, outro falando, todo mundo conversando. E se você não tiver também é a mesma coisa. A mesma coisa. E se você não tiver expertise, se você não tiver um pouco de conhecimento, você passa batido. E aí eu passava batido, sem saber absolutamente nada. Aí Laurindo Pinho, o saudoso Laurindo Pinho, que era um radialista. Que é um radialista conhecido em Santo Antônio, infelizmente não está mais fisicamente entre nós. E aí Laurindo Pinho disse assim, Roque, você quer aprender? Eu digo, quero. Ele disse, pronto, então colhe aqui em mim. Tudo que ia acontecendo, Laurindo ia me ensinando. Eu já cheguei em casa da Câmara de Vereadores, Chile, 2 da manhã, às vezes a sessão terminava tarde, mas ficava aquele senadinho, aquela conversa entre vereadores, e aí eu estava colado, para não perder um só detalhe.
pegava carona com o vereador, eu pedia carona ao vereador, depois teve o serviço de mototáxi, a mototáxi me levava fiado e depois eu pagava, e aí ia levando. E aí ia levando, e graças a Deus fui conquistando o meu espaço. Álvaro Martins, mais uma vez, foi importante na minha vida, que resolveu deixar o carro da rádio na minha mão. Imagine. Pagou a minha autoescola, eu fui para a autoescola, não sabia nem o que era o volante do carro antes. Fui para a autoescola, cheguei lá, aprendi acabei aprendendo a dirigir. Ele deixou o carro na minha mão, o carro de reportagem ficava comigo. Aí eu já tinha mais liberdade, eu era o repórter principal. A primeira entrevista com uma autoridade foi uma juíza. E a juíza, você já entrevistou algumas personagens do tipo que eu vou te dizer aqui agora, você sabe a dificuldade que é. Eu fui entrevistar a juíza e perguntei, doutora, qual a expectativa, que a pergunta do repórter... Opa. Estão ligando pelo WhatsApp, imagine. Qual a expectativa... Você botou no avião? Botei no avião, aí resolveram ligar pelo Zap. Eu perguntei, doutora, qual a expectativa para a eleição? Ela, a melhor possível. Pronto. Aí eu disse, e agora a segunda pergunta? O que é que eu vou fazer? Aí deu na cabeça. E aí a gente só aprende com os erros. Hoje, apesar da experiência, mas eu levo uma sugestão de pauta anotável aqui. Vai que dá um branco. Aí eu perguntei qual é o eleitorado de Santo Antônio. Na época, eu acho que era 45 mil eleitores, ou 50 mil, 45 mil eleitores. Eu digo, eita zorra, e agora? A terceira pergunta. Aí, meu amigo, aí foi uma escola para mim, eu fui aprendendo. E eu achava que era um artista já, né? Eu estava começando no rádio, eu digo, porra, eu sou um artista. Todo mundo fala comigo, do empresário ao pobre, todo mundo. Então eu sou um artista. Álvaro Martins me chamou na sala dele, falou, Roque, e aí vale a experiência, Tilé, vale a experiência. Álvaro Martins falou, Roque, radialista não é artista, radialista é operário. Aprenda isso. Primeira coisa, radialista que é artista não ganha dinheiro. O operário ganha dinheiro porque tem que vender comercial. Vá vender comercial. Aí, meu amigo, aí falaram o meu nome, Roque Santos, no Mesa Redonda, aí eu fui vender comercial. Graças a Deus, que aí que os caminhos foram se abrindo, as oportunidades foram chegando e a gente foi crescendo, Tilé. Minha história é grande, Tilé. Que história fantástica, viu, rapaz? Grande. Felizmente, pelo menos, você só teve gente que quis lhe ajudar. Né? Ah, verdade, Tilé. O único que quis lhe prejudicar foi, na realidade, um mau caráter, desculpe o termo. É verdade. 300 assinaturas. 300 assinaturas, rapaz. E para o menino que estava começando, vivo? Tilé, é vivo, é Ixi, vivo. Maria, pelo amor de Deus. Vai ficar zangado comigo, mas é mau caratismo isso aí. Eu acredito que ele... Mas foi verdade, Tilé. Assim, é mau caratismo mesmo, porque eu digo, rapaz, é um baque. Para quem está começando no rádio agora, aliás, não é só no rádio não, em qualquer profissão, você sabe o que é isso. Você sonha, você está querendo decolar, vem alguém e pá. Aí, meu amigo, eu chegava, aonde eu passava as pessoas me conheciam, então eu tive essas decepções, mas tive mais alegrias. Me diga uma coisa, assim, aí como é que se deu a sua vinda para Salvador em definitivo? Você lá deixou o rádio de Santo Antônio de Jesus, de que forma? É assim, Tilé, eu cheguei, aí outro momento que parecia que era uma queda, mas acabou sendo algo positivo. Eu fui eleito 6 anos consecutivos o melhor repórter de Santo Antônio de Jesus. Andaiá FM, de Dilson Barbosa e Fernando Henrique Chagas, chegou para Santo Antônio de Jesus e aí consolidou o espaço dela, era uma disputa agradável com a Recôncavo. E aí Léo Valente é um menino que... Menino não, hoje é repado mesmo, mas na época era um jovem, chegou a Santo Antônio de Jesus apresentando. E aí nós fizemos uma amizade, Léo Valente chegou e falou assim, ó, você não quer vir trabalhar na Andaiá, não? Praticamente, Tilé, triplicou a proposta que eu ganhava na Recôncavo. Eu digo, vou. Andaiá, na época, era primeiro lugar. Aí eu fui trabalhar na Andaiá. Meu amigo Tilé, um dos grandes erros da minha vida. Não foi ter ido para Andaiá, não. Um dos grandes erros da minha vida. Eu fui trabalhar na Andaiá. Dilson Barbosa, coitado, um abraço, viu, Dilson? Saiu de Feira de Santana, no programa lá em Santo Antônio de Jesus, 18 horas. Fez a minha apresentação, 1 hora me apresentando, as pessoas ligando, parabenizando. Na época, prefeito, jornalista, graças a Deus, todo mundo parabenizando. Sabe quantos dias eu fiquei na Andaiá?
7 dias. Por 7 quê? dias. Porque Álvaro Martins chegou no outro dia na Recôncavo e falou assim: essa casa é sua, Roque. A Recôncavo te ama. Sua história se confunde com a Recôncavo. E aí, meu amigo, aí eu fiquei emocionado com aquilo. Assim, eu tinha uma história de amor pela Recôncavo. Deu uma travadinha de novo. Voltei para Recôncavo, Tilé. Uhum. E voltou. Voltei para Recôncavo. E quando eu cheguei na Recôncavo, com 21 dias, Álvaro Martins me demitiu. Imagine. 21 dias. Nossa Senhora. Me demitiu. E até hoje, ele sempre, graças a Deus, mesmo me demitindo, mas era uma pessoa que até hoje eu tenho um respeito enorme. Eu acho que até a demissão fez bem para mim. Até algo que parecia ser ruim, que foi a demissão, foi bom para mim. Que aí ele disse: eu tô lhe protegendo. Uma autoridade que pediu para ir, que não sei o quê. Até ele faleceu, mas até aqui, depois que eu vim para Salvador, ele conversava comigo. Eu acredito, porque eu fui ser delegado de sindicato também, e aí não combina muita coisa. Eu era uma pessoa de confiança de Álvaro. E aí, nesse período, eu fiquei sem Andaiá e sem Recôncavo. Aí eu digo: o que é que eu vou fazer? Já com 2 filhos, Vini e Chay, morando de aluguel. Aí, em 2005, eu decidi trabalhar em Salvador. Trabalhar na Rádio Cristal com Edson Marinho, meu amigo, meu irmão Edson Marinho, que me deu a grande oportunidade no rádio em Salvador e na região metropolitana. Mas como foi que você conheceu o Marinho? Você era de Santo Antônio e de João repente veio para Andrade. Salvador? João Andrade, que disse: Marinho, deu oportunidade a esse rapaz lá, e que não sei o quê, e conversou. Aí eu fui lá e acertei com o Marinho. Eu fui cobrir o Esporte Clube Bahia. Minha primeira viagem de avião, eu e JJ para Brasília, mais precisamente Ceilândia, cidade satélite. Fui de avião e voltei de ônibus, mas JJ. Então, eu trabalhei, mas passando dificuldades. Porque, com todo o respeito que eu tenho a Cristal, hoje, graças a Deus, fico muito feliz com o vitorioso que é Marinho, mas eu sei das dificuldades lá em 2005, quando ele estava na Cristal. Aí eu tive que voltar para Santo Antônio. Léo Valente, na Andaiá, mais uma vez, me chamou, convenceu lá o pessoal a me perdoar. Eu voltei para Santo Antônio, ganhando salário, tudo certinho, porque meus filhos estavam passando dificuldades. E aí voltei para Santo Antônio. Aí chegou em 2007, eu disse assim, aí Moisés Azevedo me chamou para trabalhar. Grande professor Moisés Azevedo. Grande professor. Me chamou para trabalhar muito boa. Da melhor qualidade. Nunca mais acho que até nos Estados Unidos ele com a filha. Ele tem uma filha que mora lá. De vez em quando ele vai para lá. É verdade. Aí eu fui trabalhar em Candeias, na Rádio Baiana, com Carlos Alberto. Chegou lá, Carlos Alberto me falou assim... Carlos Alberto, que figuraça. Carlos Alberto. Gente boa. Comigo não foi tão gente boa, não. Mas faz parte também. Foi um aprendizado para mim também. Aí me chamou para me pagar R$1.000. Imagine, eu com 2 filhos, 2007, ganhar R$1.000 na Baiana para pagar aluguel, para vestuário, alimentação, tudo. Mas eu topei o desafio. Eu digo: rapaz, sincero e honestamente, aqui eu tenho a oportunidade de crescer. Eu digo: Carlos Alberto, eu posso vender comercial? Ele disse: não, aqui não pode vender comercial. Aí eu digo: mesmo assim eu venho. Aí primeiro eu decidi morar sozinho em Candeias, morei 3 meses. E depois, em janeiro de 2018, eu fui pegar a minha família, Ellen, Chayane e Vini. Graças a Deus, aí Moisés não pôde ficar na Baiana. Eu de repórter virei apresentador. Carlos Alberto já abriu a oportunidade para eu vender uns comerciais. Só que aquela região era região muito boa para vender comercial. E aí eu decolei, vendendo comercial. Decolei. No meu primeiro São João, que eu fiz uma parceria com ele, eu consegui vender 60 mil de publicidade. 60 mil na época de publicidade. Uma rádio de interior. De interior. Consegui vender. E aí eu tinha uma proposta a ele. Eu disse: Carlos, eu vou lhe dar 50% e fico com 50% e eu banco a minha equipe. O repórter que ganhava 150, eu dobrei para ganhar 300, para conquistar a equipe. Só que aí o casamento Roque Santos com a Rádio Baiana... Com a Rádio Baiana não, é uma rádio que mora no meu coração. Eu sou apaixonado pela Rádio Baiana. Mas o meu casamento profissional com o Carlos Alberto não deu certo. Não deu certo. Ele pensava uma coisa e aí
Um ano e meio ele me tirou. Ele me tirou da rádio. Um ano e meio ele me tirou da rádio baiana. E aí eu digo, só tem uma oportunidade, só tem uma alternativa. Aliás, duas. Volto para Santo Antônio de Jesus ou decido encarar essa situação aqui. Tentar pegar uma rádio concorrente da baiana. Aí foi que veio a Sucesso FM, que funcionava no Campo Grande. Cheguei para Gilson e disse, Gilson, eu estou querendo apresentar um projeto jornalístico, eu trabalhei na Baiana. Ele disse assim, grave um piloto aqui, na minha frente, faça de conta que você está ao vivo. Aí eu entrei no estúdio, fazendo de conta que eu estava ao vivo. Ele está contratado. Você vai ganhar 50% do que você vender e 50% você dá rádio. E aí eu contratei logo, Tilé. Aí radialista tem que ter um pouquinho do lado de empreendedor. Eu não fui empreendedor naquele momento. Eu contratei 6 repórteres. Queria fechar a região metropolitana. Muita gente. Com 3 meses, o dinheiro que eu recebi da rescisão da Baiana, eu não tinha mais um centavo. Aí, em dezembro de 2009, eu no ar falei assim, Gilson, não dá mais não. Gilson aí, empreendedor, empresário, veio e falou assim, Roque, você não vai sair da rádio não. A rádio vai lhe contratar. Agora, das 6 pessoas que você tem, eu só vou ficar com 2. Escolha. Aí eu digo, e agora? Aí minha amiga Vânia, que era minha produtora, era solteira na época, não tinha filho, eu disse, Vânia, você é a minha pessoa de confiança, mas eu tenho que ir pelo lado profissional. Lá na frente a gente se encontra. Eu tenho que ficar com os 2 repórteres, um repórter de Camaçari e um repórter de Simões Filho. Eu vou pelo lado profissional. Aí Vânia saiu, mas continuou me dando suporte, me ajudando. E eu decidi ser funcionário da Rádio Sucesso. Fui funcionário da Rádio Sucesso de 2009 até 2013. Você falou que a Rádio Sucesso funcionava no Campo Grande, aqui no em Campo Salvador? Grande. Aí em Salvador, funcionava ali. Tem concessão para Camaçari, mas o estúdio ficava ali, no Campo Grande. Onde funciona, não sei, eu acho que até a Rádio Cultura acho que funciona ali hoje. Aí eu chamei, fiquei até 2013. Em 2013, Gilson resolveu arrendar o jornalismo para um grupo político da cidade de Camaçari. Eu trabalhei 3 meses, mas aí o grupo político queria que eu falasse o que eles gostariam de ouvir, eu não aceitei. Com 3 meses eu saí. Fiquei mais um ano desempregado. Aí daqui a pouco o programa que eu apresentava despencou na audiência. Eles me chamaram novamente, aí eu já fui diferente. Eu digo, olha, eu vou agora impondo condições. Eu impondo condições. O grupo era governista na época. Eu disse, olha, vocês entrevistam, vocês mandam no programa, eu sou funcionário, vou obedecer. Agora, com essas condições, 20%, no mínimo, eu vou dar oportunidade ao pessoal da oposição para ouvir o contraditório e o resto vocês mandam. Mas aqui tem que ter o contraditório. E outra coisa, ouvinte não tem filtro, não tem censura. O ouvinte liga, fala o que quiser. Claro, dentro do respeito. E minha opinião tem que ser minha opinião. Eu não leio a opinião de ninguém. Posso ler um editorial do grupo, mas a minha opinião é minha opinião. Aí eles aceitaram. Perfeito. Só que programa personalidade arrendado, isso, né? Personalidade. E foi difícil, Tilé. E programa arrendado tem as dificuldades para vender. Com um ano, mais uma vez, 2013 a final de 2014, o programa acabou. Porque teve problemas com a direção da rádio, o programa acabou. Aí, Tilé, nesse momento eu resolvi falar o seguinte. Cheguei para a dona da rádio, falei assim, já era dona, não era mais Gilson, falei, dona Neide, sou muito grato à senhora pela oportunidade que a rádio me deu, mas eu cheguei à seguinte conclusão. Com esse tipo de arrendamento, arrendando a grupo político da cidade, só quem perde sou eu, porque eu estou apresentando, o ouvinte não sabe que eu sou um funcionário. E a rádio, porque a rádio perde credibilidade. Então, eu vou fazer o seguinte, se a senhora resolver confiar em mim, eu tenho uma proposta de arrendamento. Não consigo pagar o que eles pagam, mas eu vou pagar o que eu posso, porque é para eu manter minha família. Aí ela pediu que eu mandasse um e-mail, eu mandei, ela ouviu, foi difícil, ouviu. Graças a Deus, em 2016, ela resolveu aceitar a minha proposta, aí eu arrendando minha empresa, que eu estou de 2016 até o momento trabalhando e sendo diretor e sendo o dono do... Não gosto nem de usar a palavra dono do programa, sendo responsável pela linha editorial do programa, Tilé. História fantástica que eu não conhecia, sinceramente. Com esses detalhes mínimos. Marinho disse, eu acho que ele vai contar tudo nos mínimos detalhes. Eu concordo. Deu certo. Sim, mas aí você voltou para a rádio, já está lá até hoje, mas está
também em paralelo na Metrópole FM, fazendo futebol com o Edson Marinho. Tô na Metrópole. E aí, como é que porque, você assim, se reencontrou com o Marinho, no caso? rapaz, Da Cristal você foi embora e na volta você reencontrou com ele como? foi. Aí eu ia para o estádio assistir o jogo. Ia para o estádio assistir o jogo. E aí eu vi Marinho na Metrópole. Aí eu disse, um dia eu liguei para Marinho. Marinho, e aí, você tá na Metrópole? Não quer me dar uma oportunidade, não? Ele disse assim, rapaz, venha lá no escritório dele. Não, marcou um almoço, minto. Marcou um almoço. Lá numa churrascaria na Pituba. Ali entre Pituba e Boca do Rio. Aí eu fui almoçar com o Marinho e Clérisson Amorim estava até lá no dia. Almoçamos. Aí ele disse que lá, que poderia. Aí eu fui ser o terceiro repórter. Me chamou e graças a Deus eu fui. Depois de terceiro repórter, eu passei a ser o setorista do Vitória, mas aí eu percebia que seria necessário de um tempo maior, uma dedicação maior para ser setorista do Esporte Clube Vitória. Eu acabei falando com ele, Marinho, eu vou fazer o meu curso de Direito e eu não quero sair da equipe, mas eu não tenho condições de ser setorista, porque eu não vou fazer um trabalho que você merece, que a equipe e os campeões da bola merecem e que o Vitória merece. Então, me dê a oportunidade de ser o terceiro repórter, que eu estou fazendo o curso de Direito. E aí a gente está aí até hoje. Aliás, deixei de ser repórter para ser comentarista. A sugestão... Que é uma coisa mais recente, né? Tem um ano a dois, mais ou menos, isso. Um ano e meio, 2 anos no máximo. Um ano e meio, 2 anos. Sim, aí você cursou Direito, né? E conseguiu se formar. Na verdade, Tilé, eu sempre tive um sonho de fazer uma graduação. Só que eu tinha um preconceito besta. Eu achava, imagine, eu com 30 anos achava que eu ia ser um coroa em uma sala de aula. Aí eu fiz o vestibular para administração e marketing. Fui no primeiro dia na faculdade Unime e desisti. Porque eu digo, rapaz, um bocado de jovens e eu um coroa no meio da turma, aí desisti. Você tinha quantos anos? Eu tinha 30 na época. Pô, 30 não? Não, eu tinha 29, na verdade. 29. Você achando coroa? Achando coroa. Um preconceito besta, tio. Um preconceito besta. Mas eu ficava com aquilo na mente. Eu tinha que cursar uma graduação. Aí um dia, Vânia Santana, jornalista, assessora de comunicação de Simões Filho, chegou para mim e era minha produtora na época e falou assim, Roque, eu acho que o seu estilo é fazer o curso de Direito. Aí ela disse assim, vamos fazer aqui sua inscrição para o vestibular. Aí eu fiz naquele momento a inscrição para o vestibular na Faculdade de Unime e fui fazer o vestibular. Passei no vestibular e resolvi, disse, olha, não tem preconceito certo. Eu vou cursar o curso de Direito e vou botar como meta 5 anos. São 10 semestres, vou botar como meta 5 anos. Não vou fazer o exame da ordem no 9º semestre, vou fazer quando eu terminar. Botei assim como meta. Botei um cadernozinho. Tracei um plano, uma estratégia. Porque eu tenho família, eu trabalho, eu tenho uma empresa e não dá para eu estar cursando a graduação e estudando para fazer... Fale. Clérisson Amorim está protestando, ele disse que foi indicação dele. Foi mesmo, dele também. E Neive Soares, nosso amigo Neive Soares, está dizendo que a sua história dá para fazer um livro, tá mesmo, viu, Neive? É verdade. Indicação. Sim, mas Amorim está reclamando aí, está reivindicando para ele o direito de dizer que ele que indicou a fazer o curso de Direito. Clérisson é padrinho e Vânia é madrinha. Entendeu? Padrinho e madrinha. Então, meu amigo Tilé, então eu fui fazer 5 anos seguidos. Sim, ela lhe escreveu, você então passou. Passei. Aí fui. No primeiro ano, aí eu fui com esse preconceito. Disse assim, não vou fazer em Camaçari. Aqui tem uma faculdade tão qualificada quanto, que é a FAMEC, doutor Vinícius, um abraço para ele. Eu digo, eu não vou fazer em Camaçari, porque Camaçari eu sou conhecido. Chego lá, Roque Santos, na faculdade, todo mundo vai falar aí que não sei o quê, e vai ser uma cobrança, eu vou fazer na Unime. Meu amigo Tilé, no primeiro dia, que quando o professor pediu para cada um contar uma história curta, claro, eu contei minha história, mas não falei nada de rádio, já conheceram minha voz. Um professor falou assim depois na escala, cara, você é Roque Santos da Metrópole? Aí eu, entendeu? Aí eu não tinha mais salvação. Aí no primeiro semestre eu digo, eu não quero ser líder. No terceiro semestre eu fui líder por aclamação, fiquei 10 semestres sendo líder de turma, graças a Deus. Quando terminei o curso de Direito,
Fui estudar para fazer o exame da ordem. Graças a Deus, passei no exame da ordem e estou aqui, minha vida seguindo hoje, Cléber. Fantástico, fantástico, Roque. Estou realmente impressionado assim, pelo lado positivo da coisa, que é uma história bonita, a história de uma pessoa que teve dificuldades na vida no início, lá atrás, né, que veio conquistando sem precisar passar por cima de ninguém, veio conquistando que é seu próprio trabalho. É verdade, né? verdade. A Boninho voltou aqui. A Boninho hoje está enchendo o saco. Ele está dizendo que ele foi padrinho para comentarista, não foi para advogado. Tá bom. Deixa eu mandar um abraço para meu amigo Bimbinho aí, meu amigo Bimbinho, que é cantor aqui em Camaçari, rapaz. Já vi que ele sinalizou aí. Uma galera de Camaçari boa aí. Obrigado, viu, gente? De coração. Meu amigo Fábio Pereira, gente fina da melhor qualidade. Meu querido companheiro Kaique Cordeiro, meu irmão Kaique Cordeiro, está dizendo aqui que nunca desistir. Essa realmente tem que ser a filosofia, né? Nunca desistir. Agora, para não perder tempo, eu acho que está faltando uns 20 minutos para terminar o tempo, porque eu reiniciei, né, a live que caiu. Eu acho que ainda tem uns 20 minutos para a minha contagem aqui. Como chegou o amor pelo Vitória? Em algum momento, eu acho que você falou que era Bahia, alguma coisa lá atrás, não sei. Não cheguei a ser Bahia, não. O amor pelo Vitória, rapaz, se eu te falar, torcida do Vitória pode não gostar, não, mas eu vou lhe dizer uma coisa. Rapaz, eu acho que é DNA. Porque você, nesse aspecto, é assumido. Você é rubro-negro. E apaixonado. Eu cheguei a dizer, pega o carregador aí, viu, Ellen? Ô, Tilé, deixa eu te falar. Em 1992, eu comecei a torcer pelo Vitória apaixonadamente, em 92, e 93, e 94. Nos 3 piores momentos do Vitória, que um garoto normal, não é que eu não seja normal não, viu, gente? Um garoto ia torcer para quem ganhar, não é verdade? É por isso que eu digo, torcer é DNA, Tilé. Torcer é DNA. E o que é que acontece? Naquele momento, aí a galera me chamando de vice, viu? Naquele momento o Vitória perdeu o título para o Palmeiras. Naquele 93, momento, exatamente. 93. Aí eu me apaixonei pelo Vitória. Aí em 94, perdão, viu, gente? O miserável do Raudinei foi lá e quase que me mata no coração. Foi lá, Tilé, quase, ô, Tilé, naquela noite eu não dormi, Tilé. Chorei a noite toda. Naquela noite eu não dormi, chorei a noite toda. Então, a partir desse momento, começou a paixão pelo Vitória, o amor pelo Vitória. Cheguei a relatar um momento seguinte. Antes de ser cronista, eu sou rubro-negro. Eu procuro ser imparcial. Se o Bahia jogar melhor, eu estiver comentando, eu vou dizer, o Bahia jogou melhor. Se for pênalti a favor do Bahia, eu vou dizer, foi pênalti a favor do Bahia. Mas nunca eu vou torcer para o Bahia. Senão eu vou estar no hipócrita com o meu público, entendeu, Tilé? Eu vou ser verdadeiro com o ouvinte lá da metrópole, o internauta, o leitor. Eu vou dizer, por exemplo, um jogo que o Vitória foi campeão. O Bahia foi prejudicado, jogou melhor, teve 2 pênaltis que o árbitro não marcou nos 2 jogos, no Barradão e na Fonte Nova. Mereceu ganhar o título, mas graças a Deus que não ganhou. Que não ganhou. Então, esse é o amor pelo Vitória, Tilé. O que você acha da volta de Paulo Carneiro? Você que conhece as coisas, e o pessoal na metrópole diz que você é o destemido. Você bota para fora o que você pensa mesmo. O que você achou da volta de Paulo? Tilé, assim, eu acho que todo ser humano tem a condição de mudar. Independente de idade. A vida nos ensina muita coisa. A cada dia que passa, eu vou mudando, Mas se você tem esperança que Paulo Carneiro mude quase 70 anos de idade, mesmo, aí eu vou parar a conversa por aqui. Eu tinha essa esperança quando ele foi candidato, Tilé. E hoje eu vou dizer para mim, assim, eu tenho, assim, com todo o respeito que eu tenho a história dele no Vitória, espero que ele reflita, mas, assim, uma decepção. Não como gestor. Porque, assim, ser gestor de um clube, de uma empresa, você não vai gerir só a parte financeira, você vai gerir pessoas. E um clube de futebol, você está gerindo também a emoção. Você tem que saber dialogar com o torcedor. Você não pode tratar o torcedor como um simples objeto. O torcedor é protagonista do espetáculo, não é coadjuvante. O tratamento de Paulo Carneiro para com o torcedor do Vitória é um tratamento de achar que o torcedor é inexpressivo, e não é. Então eu achava, sinceramente, que havia as quedas que Paulo Carneiro tomou, eu achava que ele iria aprender, mas não aprendeu. Eu torço
que ele tenha sucesso, porque eu torcendo pelo sucesso dele, consequentemente, eu vou estar torcendo pelo sucesso do Vitória. Agora, arrogância, prepotência, isso não leva ninguém a canto nenhum. Eu dou um exemplo, Tilé, claro, não tenho nenhuma relação com ele. Não, eu tive a oportunidade de conversar com ele por telefone, mas de bater papo, eu acho que se ele me encontrar, ele não me conhece, talvez me conheça por causa das redes sociais. Mas o exemplo, claro, é do presidente do Bahia. Do presidente do Bahia, do seu Guilherme Belitani. Você pode criticar alguma atitude? Pode, porque ninguém é perfeito, mas é um presidente que realmente sabe dialogar com o torcedor. Sabe, até com o adversário, com o torcedor adversário. Isso é importante. Então, Paulo Carneiro, eu acho que em alguns momentos ele se perde muito quando ele esquece que ele é o presidente do Vitória e dá opinião sobre política. Não é que ele tenha que ficar... Eu não estou aqui querendo censurar ele, só que a opinião de Paulo Carneiro reflete na instituição Esporte Clube Vitória, seja ela positiva ou negativa. Então, quando você tem uma opinião que você sabe que vai causar muita polêmica, você tem que fazer uma reflexão para saber até que ponto você pode externar aquela opinião para não atrapalhar a instituição. Ô, Roque, aqui para nós, me disseram que você tem a intenção de um dia sair candidato a prefeito de Camaçari. Tem algum fundamento isso? Ô, Tilé, eu não vou dizer para você aqui, ser mentiroso, vou descartar essa possibilidade. Hoje não é minha pretensão, não. Hoje Nem a não. vereador, por enquanto? Não, hoje não. Hoje não é minha pretensão, não. Mas eu também não posso descartar essa possibilidade. Porque lá na frente, um futuro a Deus pertence. Um futuro a Deus pertence. Camaçari foi uma cidade que me abraçou. Não é fácil um profissional chegar do interior. Hoje, graças a Deus, eu tenho um site aqui, o Bahia no Ar, tem 1.200.000 acessos por mês. Eu tenho um escritório do site, com um estúdio, com a redação. Hoje o Bahia no Ar emprega 12 pessoas diretamente, entre jornalistas, o pessoal da parte administrativa, do comercial, radialistas. Então, graças a Deus, eu tenho uma história de 10 anos na cidade de Camaçari. Então, eu não posso descartar. A cidade me abraçou. O programa aqui, graças a Deus, é líder de audiência. Então, o futuro a Deus pertence, Tilé. Sim. E o que é que você espera do Vitória? É porque eu me lembrei dessa pergunta de prefeito ou de vereador que tinham me perguntado. Eu disse que achava que não era verídico. E você colocou muito bem. Pode não ser agora, né? Mas lá na frente realmente você não pode fazer. Não é cartomante. Né? É verdade. Ela está tentando adivinhar o que vai acontecer lá na frente. Quem diria que o mundo estaria passando por uma pandemia dessa há 6 meses atrás? Ninguém. Perfeito. Né? Então, essas coisas você não pode descartar. Sim, mas eu ia na pegada de Vitória, perguntei sobre Paulo Carneiro. O que você achou das gestões anteriores? Você acha que as gestões anteriores quebraram o Vitória realmente? Você que conhece o clube profundamente. E Paulo está aí tentando resolver as coisas, mas sem muita expectativa financeira, porque quebraram o clube lá atrás? Qual é a sua expectativa do Vitória no Campeonato Brasileiro, por exemplo, Série B? Olha, Tilé, eu torço que o Vitória realmente acerte. A expectativa que eu tenho do Vitória, eu sinceramente não vou poder te antecipar, porque assim, principalmente depois dessa pandemia, quando eu vejo a segunda divisão muito nivelada. Se o Vitória fizer um bom início de competição, se o Vitória realmente... eu estou ouvindo aí que o Paulo Carneiro conseguiu vender 2 patrocinadores, se mantiver o pagamento dos salários em dia, tudo isso contribui. Então, o Vitória, pela tradição, acho que o elenco não é dos piores, pode não ser o melhor, mas também não é dos piores. Acho que o Vitória tem uma grande possibilidade de voltar. E aí, sobre as gestões anteriores, um fracasso. E o pior é a omissão de algumas pessoas. Ou a omissão de algumas pessoas, porque a gente não pode cobrar só do seu Ivan de Almeida e do seu Simval Vieira. Teve gente movimentando nos bastidores para eleger Ivan de Almeida e Simval Vieira. E aí depois fracassou, esse pessoal, todo mundo caiu fora. Ninguém nem ouve falar, não diz absolutamente nada, não dá nada de contribuição. Aí depois veio o senhor Ricardo Davi, que foi outro fracasso. O que fracassou o Ricardo Davi foi a vaidade. Foi a vaidade. Eu falava outro dia, Tilé, que as pessoas criticam muito Falcão. Inclusive eu já critiquei. Mas comparar Falcão, Ricardo Davi, Ivan de Almeida, Simval Vieira, é até uma injustiça com o Falcão. Porque Falcão foi infeliz no futebol.
foi infeliz. Mas o como clube estava arrumado financeiramente, desde a gestão de Alex, que era ele o responsável pelo setor financeiro. Verdade, a responsabilidade de não colocar o chapéu onde o braço não alcança, isso o Falcão tinha. Mas aí vieram dois irresponsáveis, e principalmente, inicialmente, aí, o Simval Vieira com o Ivan de Almeida, porque esses caras fizeram no Vitória, rapaz, é de um absurdo. Parece que nem um torcedor do Bahia, mas fanático, faria na presidência do Vitória o que Ivan de Almeida, o que Simval Vieira e o que Ricardo Davi fizeram. E eu sei que Simval Vieira e Ivan de Almeida são rubro-negros. Ricardo Davi, eu tenho até dúvidas. Eu não sei se ele é Vitória, pode ser rubro-negro, carioca, torcedor do Flamengo. Mas Simval tem a história no Vitória. Tem história. Mas o grande problema do ser humano, Tilé, é a vaidade. O que quer que você venha fazer, administre seu ego, administre sua vaidade. Porque senão você acaba se afogando. E aí, os caras fracassaram no Vitória. Os caras afundaram o Vitória. Acabaram com Vitória. Por pouco, outro dia eu vi até uma declaração de Alex, infeliz, dizendo que o Vitória virou Galícia e Ipiranga. Longe, viu, Alex? Declaração totalmente infeliz. Declaração totalmente infeliz. Mas, se continuasse com esses caras aí no comando do Vitória, realmente o destino talvez seria um Galícia e um Ipiranga mesmo. É engraçado que um mês antes, mais ou menos, de eu deixar a metrópole, eu saí no dia 26 de fevereiro de 2019, Ivan de Almeida foi lá e disse textualmente que ele foi o maior presidente da história do Vitória. E mostrou os argumentos dele, né? Tal. É verdade, é verdade. Mas você soube disso, né? Eu soube. Ele diz isso até hoje. Ele diz até hoje. Um dia ele ligou no programa, até para... Voltou aí, Tchele? Voltou aí? Um dia ele ligou no programa para debater comigo e questionou justamente isso. Dizendo que foi o maior presidente da história do Vitória. Eu sinceramente, eu perdoo, porque talvez ele não saiba o que está dizendo. Eu fiquei... como eu não conhecia a história profundamente, mas eu via todo mundo dizer que os erros que foram cometidos, né? Eu fiquei meio perplexo assim no estúdio, porque ele chegou lá cheio de papéis na mão, né? Um calhamaço realmente tal, e queria contra-argumentar que deixou dinheiro em caixa, que não gastou o dinheiro todo, que não sei o quê, entendeu? Na verdade é uma história que eu conheço pouco, eu não posso aqui dizer que ele estava certo ou que ele estava errado. Por isso que o que rola nos bastidores é que ele nem ia lá. Ele queria administrar, era um presidente itinerante. Ora estava em um shopping, ora estava no outro, querendo gerir o Vitória assim. Infelizmente, né, Tilé? Infelizmente. Muito bem. Roque, nós estamos praticamente chegando ao final desse papo maravilhoso com você, meu amigo. E eu gostaria de fazer aquela perguntinha que eu sempre fazia na Metrópole, estou fazendo também aqui nas lives. Deixei de lhe perguntar alguma coisa sobre o que você, sobre o assunto que você queria falar, por exemplo? Alguma coisa eu me passei e tal, não lhe perguntei. Você teria algo mais para acrescentar aí? Não, Tilé, só acrescentar o seguinte, rapaz, que às vezes, graças a Deus, eu sou grato a Deus, grato às pessoas pela oportunidade que as pessoas me deram, meu amigo Edson Marinho, meu amigo João Andrade, meu irmão Cléris Amorim, uma pessoa que está sempre me dando conselhos. O que eu sou hoje no rádio, eu também agradeço, e muito Álvaro Martins, é um espelho, uma pessoa que me ensinou muito. Mas o sucesso causa um pouco de inveja em algumas pessoas. Deveria ser o contrário. Eu deveria, eu pelo menos me coloco assim com toda a modéstia, mas eu deveria ser um exemplo para até outros jovens que, humildes, pobres mesmo, dizer assim, olha, esse Roque conseguiu, eu vou estudar, eu vou batalhar que eu consigo. Mas às vezes não é não, Tilé. Eu, ultimamente mesmo, a região metropolitana, inclusive, infelizmente, algumas pessoas da comunicação e só enxergam como o Roque Santos está. Mas esquecem um pouco da história, como o Roque Santos chegou, por onde o Roque Santos andou. Quando eu fui para Candeias chorando, Tilé. Dentro de um coletivo, dentro de um ônibus. Não é fácil você sair de Santo Antônio de Jesus, deixar 2 filhos, um filho com 3 anos, um filho com 4 anos e a outra com 2 anos. Eu saí chorando, e chorava quase todas as noites em Candeias, sozinho, saudades da minha família. Então, graças a Deus, Deus foi me abençoando, está me abençoando até hoje.
Então, até hoje, eu fico chateado, confesso, com algumas situações, algumas injustiças, mas a gente perdoa. A gente pede a Deus sabedoria e vai perdoando, Tilé. É verdade, mas isso aí é uma característica de invejoso, né? Ou de invejosos, no plural. As pessoas que não conseguem enxergar... por exemplo, eu vou citar um outro exemplo aqui, Edson Marinho. Edson Marinho veio do interior, né? Como ele vendia comercial para uma rádio do interior, lá de Feira de Santana, veio para ser operador de áudio na Rádio Sociedade da Bahia, né? Fazíamos, eu e ele, o show da madrugada, ele era o meu operador de mesa e eu o apresentador, de 0 às 4 da manhã, na Rádio Sociedade, na década de 80, início dos anos 80, ou no meio, mais ou menos, porque eu comecei lá fazendo futebol, depois eu fui sendo colocado para fazer musical também, né? Então, Marinho foi assim, Marinho foi uma pessoa que cresceu no trabalho. Você falou uma coisa importante aí, e verdadeira. Comeu o pão que o diabo amassou na Rádio Cristal, né? Até chegar e ter hoje os 13 anos na Rádio Metrópole. Aí neguinho pega e fica assim, Marinho tá rico, rapaz. Marinho não quer saber disso, não. Porra, o cara ficou rico porque o cara trabalhou, meu amigo. E outra coisa, esquece como foi, quantos espinhos, quantas pedras a pessoa teve que trilhar para chegar onde ele chegou hoje. Verdade. Eu acompanhei um pouco da história de Marinho lá na Rádio Cristal. Ele me pegava sempre ali próximo à Torre de Pizza, ali na Estrada do Coco, que eu morava na casa de minha mãe em Vida Nova, e a gente ia para a Rádio Cristal. E aí, às vezes, eu ficava ali na Aquidabam, Baixa de Sapateiros, quantas vezes? Eu não tenho vergonha não, Tilé. Já dei até traseira em 2005. Da traseira é ficar atrás do buzu, viu, gente? Entendeu? Da traseira é ficar atrás do buzu para trocar aquele vale transporte por um sonho e uma Coca-Cola. Graças a Deus, hoje eu não tenho mais essa necessidade, Tilé. Mas eu não tenho vergonha de contar minha história para ninguém. Claro que não. E graças a Deus que eu trilhei o lado de um cara que tem história também, que é uma história direito, que é Edson Marinho. É verdade. Que não deu para coisas tortas. Mas, meu amigo, muito obrigado. Estou sendo avisado aqui que falta só 1 minuto e 30 para encerrar. Muito obrigado pela sua participação aqui comigo. Foi um prazer enorme conversar com você, saber do seu sucesso aí na Sucesso FM, né? E no site Bahia no Ar. Desejar mais ainda para você que o sucesso se duplique, triplique e por aí vai. Né? Obrigado, um abraço, Tilé. Um abraço, obrigado a você. Sensacional. Obrigado, meu amigo. O Leonardo vai ter dificuldades em editar aí 1 minuto, ele faz 1 minuto, né? A parte assim, extra, para depois botar toda a live completa no canal do YouTube. Ele faz 1 minutinho, uma frase que você diz aí, alguma coisa. Ele pega um raciocínio seu e faz 1 minuto para poder chamar a entrevista no Instagram e no Facebook. Mas a entrevista ficará realmente completa no canal do YouTube Papo com Tilé. Obrigado, Roque. Um abraço. Vai encerrar, Roque. Um abraço. Um abraço, Tilé. Um abraço. Beijo no coração. Para você também. Hoje eu conversei com o Roque Santos, o grande radialista Roque Santos, que contou a sua história. Que história bacana, viu, rapaz? Gostei muito. Eu não sabia de muitas das coisas que ele falou aí. É bem interessante. E exatamente fruto de trabalho. Né? Quem trabalha diz que Deus ajuda. Mas Deus também é justo e dá o sucesso a quem merece. Grande abraço a todos, boa noite Bahia, boa noite Brasil. Amanhã eu vou destacar Léo Porto, esperança do Bahia de Feira para chegar às finais do Campeonato Baiano. Atacante Léo Porto. Grande abraço, fui, boa noite.